O impossível para você é a especialidade de Deus. Quando você pensa que as coisas não têm mais solução, você não vê saída, Deus nem começou a agir ainda. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. E hoje nós vamos ver histórias incríveis que nos mostram esse Deus, esse Jesus maravilhoso que tem tempo para parar, para olhar para as pessoas, para cuidar das pessoas. E é o mesmo Jesus hoje. Boa noite, Pastor Bill. Boa noite, bem? Boa noite, Tudo bem, graças a Deus. E você? estamos aqui, mais um dia, né? Mais um dia. Vamos ver se hoje o Instagram entrega a nossa live, se ele manda a nossa live para as pessoas, para se as pessoas recebem. E louco, né? Crazy. É. Vivemos em tempos difíceis, né? Para pregar o evangelho online, né? Mas cada um de vocês que estão chegando aqui, sintam-se privilegiados. Vocês estão recebendo que a live começou. Nem todo mundo está recebendo, mas Deus vai alcançar todas aquelas pessoas que precisam receber essa mensagem de hoje. Amém? Esse é o nosso quarto dia. Hoje vamos falar de cura. Vamos falar do Deus do impossível. Boa noite, Elaine. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Pastor Bill, vamos orar então para a gente começar? Nosso querido Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos a oportunidade que temos de, apesar de dificuldades e de complicações, tirarmos uns momentos para uma comunhão especial contigo. Amém. Nós te suplicamos, querido Deus, que o Senhor possa estar conosco ao nós abrirmos a tua palavra, tirarmos lições, que as lições possam servir de conforto para o nosso coração, para fortalecer a nossa alma. Pedimos bênçãos sobre cada pessoa que agora se reúne em vários lugares do mundo, junto conosco, para juntos contemplarmos a tua bondade, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Podemos começar, pastor. Então, vamos começar com uma história que aconteceu em 1871. Na cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, houve um grande incêndio e causou muito dano na cidade, no centro da cidade. Mais ou menos 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. Nossa! E foi um dos incêndios mais devastadores daquela região até hoje. Foi em 1871. Havia um advogado chamado Horatio Spafford, que ele tinha investido em imóveis no centro da cidade. E como resultado desse incêndio, perdido uma boa parte do patrimônio. Mas pior ainda é que um ano antes do incêndio, ele tinha perdido o seu único filho, macho, né? Tinha 4 meninas e um rapaz. E o menino tinha morrido. Então, ele e a família, embora tivessem sido impactados de maneira muito negativa, né? Eles dedicaram os próximos 2 anos para ajudar pessoas que tinham sido até mais afetados do que eles, em tentar recuperar. E depois de 2 anos, eles decidiram que iam para a Inglaterra, passaram um tempo lá e, depois de 2 anos daquele trabalho tentando, recuperar aquelas vidas e, eles estavam bem cansados e decidiram ir para a Inglaterra. Ele não pôde ir. Ele tinha alguns negócios para resolver, então a esposa e as 4 filhas foram na frente. Elas nunca chegaram à Inglaterra. Elas embarcaram no navio e o navio estava próximo de Newfoundland, aqui na Terra Nova, na costa oeste do Canadá. Sim. O navio que elas estavam se bateu com outro navio e afundou em 20 minutos. Nossa!
esposa de Horatio, a Anna, ela foi uma das 47 pessoas que sobreviveram. Ela conseguiu pegar um pedaço do navio, um pedaço mas as 4 filhas, Maggie, Tanika, Bessie e Annie, as 4 filhas morreram. Nossa. Então, quando a Ana, a esposa de Horatio, chegou na Inglaterra, ela mandou um telegrama, que era a maneira mais rápida de mandar notícia, né? Dizendo 2 palavras em inglês: salva sozinho, somente. Né? Então, Horatio recebe essa notícia que as 4 meninas tinham morrido. Ele procura o próximo navio o mais rápido possível para vir ao encontro da sua esposa na Inglaterra. E ele, quando ele embarcou, tripulação, ele contou a situação que tinha acontecido. Lógico que eles estavam a par de saber que tinha tido esse acidente, né? E ele perguntou se podiam indicar quando o navio estava passando por perto do lugar onde as filhas dele morreram. Sim. E o membro da tripulação disse que sim, que ele faria isso. Então, quando passou lá nessa parte, ele tirou uma caneta e um papel e escreveu as palavras. Foi traduzido para português: se doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. É um hino, né? Yeah. O hino, Nossa. It is my soul, onde ele diz em português: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ao certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Amém. Então, o nosso estudo de hoje se concentra no capítulo 5 de o Evangelho de Marcos. E, como eu falei ontem, esse capítulo é considerado um capítulo na Bíblia dos incuráveis. E existem 3 casos nesse capítulo. Vamos lidar só com um deles. Vamos ler 2, mas vamos tratar só de um. Ok. E, de uma perspectiva humana, não tinha esperança. Não tinha nenhuma resposta humana para a situação que o pessoal se encontrava. Tem um homem endemoniado no começo do capítulo. Sim. Foi história de uma mulher que está com problema de sangue, né? Uhum. E tem uma menina morta, filha de Jairo. Jairo. Né? Então, todos esses casos, da perspectiva humana, eram incuráveis, era impossível. A ciência humana não tinha uma resposta. O endemoniado seria enviado para a missão ou teria que ser nas beiradas da sociedade, né? Tentando pedir esmolas para se sustentar. A mulher seria também isolada, ou se tivesse uma instituição e a menina morta, ela seria enterrada. Não tinha, mas ao nós passarmos por o capítulo 5, você começa a ver que quando Jesus está envolvido, não existe incurável. Amém. Existe situação sem esperança. Para o rapaz endemoniado, Jesus se tornou grande psiquiatra, né? Para a mulher com problema de sangue, ele se tornou grande médico. E para ele se tornou grande pediatra, né? Uhum. Um de nós, e nós ontem à noite tivemos
duas pessoas que abriram o coração e falaram da tragédia que eles têm passado na sua vida. Todos nós passamos por tragédia, nem todos passamos pela mesma tragédia, né? Sim. Passamos por dores, dor de um coração quebrado, uma vida quebrada. A tragédia, infelizmente, a tragédia tem nos tocado a todos. Sim. Só uma questão de você viver o suficiente. Sim. No estudo de Apocalipse você ainda falou, né? Não é uma questão se a tragédia vai ou não chegar, é uma questão de quando. E quão duro vai ser e quanto tempo vai demorar, né? Exatamente. Não é, a gente não precisa ter dúvida, né? Todos nós vamos passar por momentos difíceis. A questão é quando e como estaremos, como estará a nossa fé. Às vezes passamos por dores físicas, às vezes passamos por dores espirituais, às vezes ambas ao mesmo tempo. Mas, antes de nós entrarmos, eu queria dar uma palavra de estímulo, de coragem. Se nós olharmos em São João, capítulo 16, as palavras de Cristo, São capítulo 16, verso 33, se você pudesse ler, Simone, para nós. João 16, 33. Yes. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vê que Jesus não disse, vocês não vão passar por aflições, Não. vocês vão passar por aflições. Mas, bom ânimo. Tem bom ânimo. Não entre no desespero. Nós já falamos várias vezes aqui, né? Não fique uma situação desesperadora. Entendeu? Tenha um bom ânimo. Por quê? Porque Jesus já venceu o mundo, né? Ele foi tentado de todas as formas, passou por tudo quanto nós passamos. Ele já trilhou o caminho e trilhou vitorioso. E nós apenas buscarmos a Ele. Então vamos ao capítulo 5, Marcos. Vamos começar no verso 21. Podíamos ter escolhido qualquer uma das três. Eu escolhi a de Jairo, porque ele é pai de uma menina, e eu tenho uma filha também, e um filho. Entendeu? Então, essa história me impacta bastante, como um pai. Então, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo destruído tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vinda por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre?
Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então, uma história assim, é interessante que essa história tem partes que são bem parecidas com a história de Nicodemos e da mulher, a mulher cananeia lá, né? Uhum. Então, Jairo, a Bíblia diz que ele era um oficial da sinagoga, Sim. principais da sinagoga, né? Ele era um homem com uma posição como Nicodemos, uma posição, segura na sociedade. Isso devia se traduzir em privilégio, dinheiro, posição, todas essas coisas. A pessoa, o seu lugar na sociedade era bem seguro, né? Quando Jairo falava, as pessoas escutavam. Eles paravam de falar. Quando ele entrava numa sala, todos se colocavam de pé em reconhecimento que ele tinha acabado de chegar. Mas agora, você vê que ele se encontra numa situação que nada disso não vale nada. A doença não se importa, pouco se importa se este homem é reconhecido, se não é, se é rico, se não é, se tem uma posição segura, se ele tem uma posição elevada na sociedade ou não tem. Não faz diferença. Mas aqui, mais uma, como ontem, temos um homem religioso, um homem bastante religioso. Mas a sua religião e os seus rituais religiosos eram incapazes de o ajudar nesta situação. Sim. Todo o conhecimento que ele tinha, todo aquele know-how, todos aqueles rituais que ele conhecia, aqueles procedimentos, nesta hora, não tinham valor nenhum. Por que aconteceu? Porque quando a tragédia, porque a morte veio atrás da posse do tesouro verdadeiro dele, que era sua filha. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e eu acho que no verso 42, Lucas diz que era uma filha única que ele tinha. Ela tinha 12 anos, mas Lucas menciona que era filha única. Então, todo o dinheiro, todo o prestígio, toda a posição, todo o reconhecimento, tudo, eu tenho certeza, porque eu sou um pai, que naquela hora ele trocaria tudo quanto ele tem para sua filha não estar doente. Entendeu? Então, primeira lição que nós tentamos tirar lições. A primeira lição que eu acho é que nós lidamos com pessoas todos os dias que gastam a sua vida, a sua energia tentando acumular bens materiais.
Nós já falamos que não tem problema ter uma casa boa, andar, entendeu? Um carro, um carro bom, mas as pessoas ficam, como é que é a palavra? Obcecados com isso, Pecadas, por isso. entendeu? E isso começa a ocupar o lugar que Deus devia ocupar, começa a ocupar o lugar que a esposa e os filhos deviam ocupar, naquela ideia de acumular, acumular, acumular. Mas quando a morte chega, ou quando a doença chega, a morte está pouco se interessando se é milionário, ou tipo de carro com que você anda, ou quantos dormitórios a sua casa tem. Na hora do aperto, o sofrimento, não importa se você é popular, se as pessoas te reconhecem, e quando você entra numa sala, as pessoas, olha quem está ali, olha, entendeu? O sofrimento não está... Quando a tragédia chega em nossa vida, é essencial que nós conhecemos alguém maior do que nós, que nem Nicodemos estava procurando. Você lembra que ele falou, tens que ser de... Só um homem que é de Deus pode fazer os sinais que tu faz. Em outras palavras, os milagres. E era isso que Nicodemos queria. É isso que Jairo reconhece agora. Entendeu? Foi necessário a doença cair sobre a sua filha para ele reconhecer que as prioridades da sua vida não estavam na ordem certa. Uhum. Entendeu? Infelizmente, eu vejo isso muitas vezes. Eu já fiz muitos enterros. Entendeu? Porque quando uma pessoa morre, seja uma pessoa próxima de nós, um amigo que nós estimamos, entendeu? Uhum. A morte e a doença, as tragédias da vida, tem uma maneira de... A vida fica bem claro naquela hora. O que é que tem valor, o que é que não tem valor. Sim. Claro, como nós dizemos em inglês, claro como cristal. Sim. Quando Hurricane Katrina, o furacão Katrina, que já deve ser quase 20 anos, deve ser 20 anos atrás, passou pelos Estados Unidos, que até aquela época tinha sido o maior furacão. Eu fui gravar uns programas de televisão lá. Em Mississippi, Biloxi, Mississippi. O que é que em Mississippi foi o furacão, ele gera uma onda que eles chamam em inglês de storm surge. Então, Biloxi, Mississippi é uma comunidade que fica no Golfo do México. E o que é que aconteceu? Lá naquela área tinha muitos cassinos e hotéis de jogo, né? Cassino. Sim. E o furacão fez com que uma onda fosse criada, uma onda do Golfo de mar, né? Com mais de 7 metros de altura. Uau! E essa onda entrou pela cidade adentro, entendeu? Só imagine a força de uma onda de 7 metros de altura. Nossa. Entendeu? Então, quando eu fui lá, tivemos que pegar permissão, que a cidade estava fechada, mas como nós estávamos gravando um programa de televisão, deixaram entrar. Nós tivemos que ficar uns 80 quilômetros de distância, que não tinha hotéis, não tinha nada, não tinha não tinha nada. E nós ficamos, depois vinhamos durante o dia, enquanto tinha sol, porque não tinha energia, e depois voltávamos à noite, e no outro dia voltávamos de novo. E parecia que alguém tinha, eu imagino que seria como Nagasaki, quando os americanos bombardearam com a bomba atômica, né? Então, eu fiquei lá vários dias gravando lá. E você via as pessoas que eles vinham ao local que tinha sua casa. As casas, literalmente, as casas à beira-mar tinham literalmente desaparecido. Tinha laje, como é que você chama? Uma laje de cimento, entendeu? Sim. Tinha 3 ou 4 escadas que davam para a porta da entrada e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. O pessoal estava indo 2, 3 quarteirões para trás para procurar coisas. Então, o que é que eles procuravam? Uma Bíblia, um álbum de fotos. Entendeu? Naquela hora, ninguém saiu procurando, que nem a minha plasma, a minha televisão de 70 polegadas, entendeu? Cadê o meu carro? Não.
que o pessoal queria. A Bíblia era um brinquedo da criança, era fotos, era essas coisas que no dia a dia nós não damos valor. A vida ficou bem clara naquela hora. É a mesma coisa aqui para Jairo. As prioridades, as coisas de valor na sua vida ficaram claros como cristal nesta hora. Uhum. Tragédia para ele. A tragédia da história, porque a história é uma história alegre, né? Sim. Tem, nós dizemos, um happy ending, né? Sim, tem um final feliz, né? A tragédia é que aqui é um homem religioso, mas a sua religião não tem uma resposta para ele. Quando ele enfrenta a maior dificuldade da vida dele, a sua religião é inútil. Então, o que adianta ter uma religião dessas? Se na hora H, na hora do aperto, não tem. Entendeu? Então, alguma forma, de alguma maneira, ele não disse como Nicodemos. Nicodemos dá de entender que Nicodemos tinha acompanhado Jesus bem à distância. Entendeu? Porque ninguém pode fazer as coisas que você faz. Isso me leva a acreditar que ele tinha acompanhado e tinha visto algumas coisas. Jairo não nos dá nenhuma indicação de como, mas de alguma forma ele conhece, ele fica sabendo a respeito de Jesus. E ele reconhece que a sua única esperança é ir ter com Jesus. A sua esperança não é nos seus rituais, não é no seu conhecimento, não é no seu dinheiro, nada. A única esperança vai ser em Jesus Cristo. Dizem que o nome Jairo quer dizer aquele que Deus ilumina. Oh. Então, coincidência, que não é coincidência, né? Imagina a coincidência. A filha de Jairo está muito doente e, por coincidência, Jesus está passando por perto do local dela. Nós sabemos que não é coincidência. Isso Sim. Não. Apontamentos divinos, né? Sim. Que Deus, aliás, Jesus está sempre próximo a nós. Sim. Ele está sempre, quando nós estamos passando por dificuldades, ele está sempre junto ao nosso lado. Então ele vem, e o verso 22 diz que ele chegou, e você vê que ele veio e, vendo, prostrou-se aos seus pés. Nicodemos deu uma de... Não queria dar... Mais orgulhoso, né? Yeah. Não, Jairo, a filha está doente, ele sabe que o negócio é sério, e ele está disposto a fazer o que for necessário para tentar salvar a sua vida, a vida da sua filha, né? Uhum. Dizem que este prostrando-se no original quer dizer que significa a pessoa se abaixando do nível mais elevado para, em outras palavras, se humilhar seria tipo se eu encontrasse a rainha, viesse à minha casa e ela se curvar, entendeu? Nós nos curvamos na frente, né? Tem uns protocolos meio estranhos aqui. Agora eles não têm. O meu irmão, muitos anos atrás, conheceu o príncipe, um dos filhos da rainha. E antes dele conhecer o príncipe, tem um protocolo que eles têm que seguir, o que ele pode fazer, o que não pode fazer. Oh. E durante muitos anos, quando você tinha um encontro com a rainha, você não podia virar as costas à rainha. Eu já ouvi falar isso. Você saía de ré. Assim, de sair de ré. Tem que sair de ré. De ré, né? Então, imagine, a rainha vem ter comigo, e em vez de eu me curvar, entendeu? Ela se curva na minha frente. Entendeu? O que ela está dizendo é que ela está se abaixando de um nível elevado e está se humilhando diante de mim. Foi isso que Jairo, aparentemente, porque na hierarquia social, né?
Jairo estava cá em cima, Jesus estava cá embaixo. Nós falamos isso ontem, né? Sim. Um, Ele era o principal da sinagoga, né? yeah, Ele tava... yeah. Então ele saiu dessa posição de altura e se humilhou diante de Cristo. Tiago tem algo a dizer que eu acho interessante. Tiago, capítulo 4. Fique o dedo aí em Marcos 5, nós vamos voltar aí. Mas Sim. em Tiago, Vou deixar. capítulo 4, verso 6 e verso... Você pode ler, Simone? 4, versos 6 e 7? 6 e 10. 6 e 10. 6 e 10. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tudo bem? A maneira de subir é abaixar-se. Nós temos em way up is down. Sim. A maneira de ser elevado é o quê? É se humilhar. Muitas pessoas têm que aprender essa lição. Sim. Entendeu? Nós temos que tornar pequenos e reconhecer que é esse soberano. Quem é que é este rei? Entendeu? Às vezes, pelo fato de, quando as pessoas são muito acessíveis, né? Nós, às vezes, esquecemos da importância da posição deles, né? Que eles são Sim. 24 horas, 7 dias por semana. Mas é importante que nós o buscamos e vimos, reconhecendo que ele é o rei do universo. Então, uma lição importante que nesse conhecimento, Tiago diz, nós seremos elevados. É completamente oposto ao que o mundo diz. Sim. O mundo diz, para ser elevado, você tem que ir pisando na cabeça das pessoas. Você tem que se impor, você tem que... Entendeu? Você pode mentir, entendeu? Tudo vale para você subir. E, mais uma vez, uma lição do cristianismo completamente oposta à lição do mundo. A maneira de subir é se humilhar. os mansos herdarão. Entendeu? Então, ele vem, ele se prostra diante de Jesus e apresenta uma necessidade. Você vê uma semelhança aqui à mulher cananeia do primeiro dia. Uma necessidade. Você vê que o problema, a necessidade na vida, tanto de Jairo como aquela mulher, que interessante, ambos eram filhas que estavam doentes, quebra toda aquela, como é que se diz, aquela máscara, entendeu? Aquele orgulho, aquela pose, né? tudo, ele desmanchou, porque ele sabe que a única esperança da filha dele é Jesus Cristo. Não tem mais. E o que é que diz? Jesus foi com ele. Uhum. Jairo Jairo dentro de poucos momentos ou poucos passos já deu uma boa caminhada. Ele já chegou ao ponto que muitas pessoas nunca chegam na sua vida inteira. É reconhecer que nas situações da nossa vida sem esperança, os problemas que não têm solução humana, ele é capaz, Jesus é capaz. Ele pode resolver para nós. E nós temos que chegar ao ponto na nossa vida onde nós temos a confiança e a fé que quando não podemos, ele pode. E Jairo chegou a esse ponto. Levou a sua filha
ficar à beira da morte, mas ele chegou, antes tarde do que nunca. Sim. Pessoas nunca chegam a esse ponto. E quando ele compartilha com Jesus a história, a situação da sua filha, ele recebe um ouvido sim. Jesus não diz para ele, olha, é uma pena, mas eu estou meio apressado. Não, ele está disposto, né? Então, quando nós trazemos as nossas necessidades a Cristo, nós vamos ter a mesma. Deus anseia, ele diz, entendeu? O cristianismo, o ensinamento do cristianismo, o Deus cristão, o Deus todo-poderoso, o único Deus, é diferente dos deuses. Entendeu? Porque nas religiões pagãs, o adorador está sempre tentando bolar uma maneira de não incomodar o Deus. O Deus pagão não quer ser incomodado. Sim. Entendeu? Então eu tenho que trazer sacrifícios, tenho que trazer isso, trazer aquilo, entendeu? Você tem que agradar para ver se ele fica num bom humor ali naquele dia para te atender. That's right. Mas o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, que é Deus verdadeiro, né? Ele diz, não, venham com confiança. Ele nos convida para vir. Entendeu? Venham com confiança. Agora, como eu falei antes, o fato dele ser tão acessível é vir, mas vir reconhecendo que é o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Uhum. Jairo chegou a isso. Então, a história está resolvida. Jairo chegou a Jesus, se prostrou, aprendeu uma lição, apresentou a necessidade. Eu disse no primeiro dia, uma grande fé é uma fé que não tem vergonha, não tem medo de apresentar a Deus por necessidades humanas. Ele apresentou uma necessidade humana. E Jesus disse, eu vou contigo. Problema resolvido. Mas, no entretanto, a eles caminharem rumo à casa de Jairo, que nós não sabemos a distância, o que é que acontece? Eles são interrompidos, a multidão apertando, pela uma mulher que está com um problema de sangue, também há 12 anos, já visitou todos os médicos, gastou todo o dinheiro que tinha e dinheiro que não tinha, e Marcos diz que em vez dela melhorar, está cada vez pior. Esses médicos abusaram dela, tiraram o dinheiro dela, quem sabe recomendaram todo tipo de medicamento e tratamento, sabendo que ia funcionar, só para catar o dinheiro dessa pobre coitada, né? E ela interrompeu a caminhada de Jesus rumo à casa de Jairo. Agora, é interessante que nós lemos de 25 a 34, esse contato de Jesus com essa mulher, que tem muitas lições bonitas também. Mas, para hoje, eu queria destacar que é interessante que, se ler nos evangelhos, nenhum dos relatos nos evangelhos indica que Jairo estava impaciente durante o tempo que Jesus ficou com essa mulher. Ninguém menciona que ele estava, puxando Jesus pela roupa, pelo o manto, né, o roubo, né, como é que se, Oh, Jesus, olha, só para te lembrar que estamos indo para minha casa, minha filha está. Aparentemente, pelo menos ninguém relata isso. Então, isso faz sentido para mim, porque se Jairo chegou ao ponto que ele reconheceu que a única esperança é Jesus, então, ele pegou o problema e entregou na mão de Jesus e, olha, sim, a única solução é Jesus. Seja agora, ele vai ter que resolver. Entendeu? Sim. Eu ficar impaciente, eu tentar empurrar Jesus para apressar, não vai. A solução é ele. Sim. E,
é um ponto, nós olhamos e pensamos, é um ponto assim, simples, mas é uma lição tão profunda para nós chegarmos a esse ponto que, independente da situação, seja a salvação de alguém que nós amamos, seja dor, seja problema financeiro, problema emocional, problema de saúde, seja qual for a nossa situação, a nossa aflição, é uma lição extremamente importante aprender de quando nós entregamos nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Deus e deixa nas mãos de Deus. Entendeu? Deixa Deus operar dentro do, como é que vocês dizem, do cronograma dele. Sim, do tempo de Deus, né? Entendeu? Que não é fácil, não é fácil. Mas Jairo tinha chegado a esse ponto, aparentemente. Uhum. Ele colocou nas mãos de Deus e deixou nas mãos de Deus. Agora, enquanto está essa interação com a mulher, Jesus com a mulher, chegam mensageiros da casa de Jairo com uma mensagem. Verso 35 diz: 35. Falava ele ainda que quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque incomodas o mestre. Imagine, o mundo dele deve ter, como é que se diz? Desabado. Desabalado, né? Desabado. Desabado. Isso. Entendeu? Uma situação difícil se transformou numa situação impossível. Nossa, imagina quando o Jairo recebe essa notícia, né? O mundo dele acabou naquela. Uhum. Entendeu? Tudo. Entendeu? Nós não sabemos o que estava passando no coração dele. Uhum. Deus sabe. Nós apenas temos o relato aqui no exterior. Mas pode ser que no coração, ele estava pensando, se não fosse essa multidão, se não tivesse sido essa mulher chegada em casa, eu já tinha resolvido a situação com a minha filha. Mas se ele estava sentindo isso, ele nunca falou isso. Então aqui, eu fico admirado porque ele, quem sabe ele tinha mais conhecimento de Jesus do que nós pensamos. Porque ele aprender uma lição tão profunda, entendeu? Da paciência, de ser paciente. De não começar a reclamar. Agora, vê, Jesus, você vê, ao reclamar com a mulher. Você vê, seu idiota, o que é que você foi fazer? Você foi adianta agora? Ok, você salvou, resolveu. E o meu problema? Eu é que cheguei aqui primeiro. Again, eu estou dizendo que ele não demonstrou isso. E aqui vem uma lição importante. Alguém disse, eu não inventei isso, alguém falou. Raramente chega cedo, mas ele nunca tarda. Right? Ele em inglês seria assim: While God is seldom early, he's never late. Uhum. Ele nunca atrasa. Entendeu? É a situação de Maria e Marta quando lá, entendeu? Jesus era amigo deles, Jesus frequentava a casa deles. Eu acredito que quando elas mandaram mensagem que Lázaro estava doente, elas pensavam que Jesus ia, nós dizemos em inglês, drop everything, ia deixar tudo imediatamente para resolver a situação dele. Mas ele não veio. E Jairo vai de doente para muito doente, morre, é enterrado e Jesus nunca apareceu. Sim. Jesus aparece 4 dias depois.
como é que elas, como é que elas estão reconciliando essa aparente desinteresse da parte de Sim. Cristo com eles? Eles eram amigos. Por que Jesus não veio? Mas você vê que no caso de Marta e Maria, o fato de demorar fez com que elas tiveram a oportunidade de presenciar, quem sabe, o maior milagre na história humana, a Sim. ressurreição do seu irmão. Sim. Entendeu? A divindade nunca a divindade nunca precisa chegar apressadamente. A divindade chega na hora certa. Na hora certa. Porque Deus sabe a hora certa. E quem sabe, um dos grandes testes da nossa fé é colocar o problema nas mãos de Deus e ser paciente para que Deus opere dentro do seu tempo. Sabendo que raramente ele chega antecipado, vai chegar cedo, mas ele nunca vai vai atrasar. Então, a situação que estava difícil agora se torna uma situação impossível. Mas tem aqui algo que, para mim, é uma pequena coisa, mas para mim é muito impactante. Onde diz assim, porque no verso 35 diz que Jesus ainda estava falando. Sim. Jesus está falando com a mulher ainda, né? Sim. Falava ele ainda estava falando com a mulher. Enquanto ele está falando com a mulher, então, imagina assim, ele está falando com a mulher aqui, e Jairo está aqui do lado, né? Sim. Enquanto ele está focado nessa mulher, os mensageiros chegam e falam com Jairo. Eu acho que eles não gritaram, ó, oh, Jairo! Chegaram Não. Ficaram perto. perto e olha, ó, oh, Jairo, a tua filha já morreu. Mas eu fico arrepiado pensando que Jesus está focado aqui na mulher, entendeu? Mas ele sabe que ao receber esta mensagem, este pai vai ficar desesperado, entendeu? Sim. Então, enquanto ele está focado na mulher, para mim, em minha imaginação, ele nem assim, se vira completamente. Para mim, na minha cabeça, ele Sim. só faz assim de lado e faz assim. Não temas. Crê somente. Crê somente. Aí volta o... Sim. Entendeu? Né? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe, não. Não temas, crê somente. É legal isso de fazer esse exercício de imaginar a cena, né? Jesus está ali falando com a mulher, chega ali os soldados, fala para Jairo, não, ela já morreu. Por que você está aí ainda incomodando Jesus? Né? Jesus só dá essa viradinha e fala, não temas. Crê somente, né? Aguenta aí, peraí, não é bem assim. Não, entendeu? Porque isso para mim fala do amor, da preocupação porque ele não tinha que falar nada, porque ele vai ressuscitar a menina daqui Sim, sim. por que falar alguma coisa? Mas não, Deus não quer que nos seus passem por sofrimento, ele não quer, ele faz tudo possível para nós, entendeu? É inevitável que nós vamos passar, mas naquela hora ele tentou diminuir o sofrimento daquele pai e se encostando e dizendo, não te preocupes. Porque a fé de Jairo trouxe a este ponto. Não abandone a tua fé agora, homem. Sim. Agora não abandones. Tua fé até agora. Então, o que é que Jesus está dizendo para ele? Dizendo para nós. Não acredites naquilo que você está ouvindo. Não acredites naquilo que você conhece. Não acredites naquilo que você vê. Não te preocupes. Não te preocupes com o que os teus mensageiros disseram. Não te preocupes com o que o médico diz.
preocupes com aquilo que os vizinhos, que aquilo que você conhece, a tua sabedoria. Uhum. A imagem de Jesus para Nicodemos, necessário, importa te nascer de novo. Nicodemos, não fique fixado naquilo que você sabe, naquilo que você vê. Foca em mim. Põe o teu foco em mim. Já é a mesma coisa. Põe o teu foco em mim. É isso que é a fé, entendeu? Então, quem sabe alguém está passando por uma situação que todo o instinto humano está dizendo não tem solução. Entendeu? O teu instinto, as pessoas ao teu redor estão dizendo não tem solução, abandona. Que nem a mulher de Jó falou para Jó. Amaldiçoa a Deus e morre, homem. Sim. Acaba com esse negócio. Entendeu? Todas as informações que recebendo através daquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos sentindo, palpitando, como é que se diz? Né? É, tocando, né? Bom que eu posso usar o método internacional, né? Entendeu? Aquilo que você está tocando. Tocando. Todas as informações que estão vindo para ti sobre essa situação diz não tem solução. O médico diz não tem mais o que fazer. A esposa disse eu não te amo mais, eu vou embora. Entendeu? O patrão disse a empresa faliu. Não importa. Todo mundo está dizendo não tem solução, não tem como resolver. As palavras de Cristo para Jairo são as palavras para nós. Não temas, crê somente. Crê. Porque o nosso Deus é maior de qualquer coisa que nós vamos ouvir, maior de qualquer coisa que nós vamos ver, maior de qualquer coisa que nós vamos tocar, qualquer coisa que nós vamos sentir. Não tem problema maior do que nosso Deus. E isso, ontem nós dissemos a mesma coisa. O que todos nós precisamos é alguém maior do que nós. Entendeu? Quando você... Eu não sei quando as meninas, eu sei que quando você é um rapaz, entendeu? Menino, é sempre bom ter um amigo maior do que ti, né? Maior, aham. Entendeu? Sim. Um amigo que era bem forte, bem maior, entendeu? E se eu entrava em problemas, eu chamava ele, né? Ele era meu amigo, ele vinha lá, entendeu? Todos nós precisamos de alguém maior do que nós. Sim. Aquelas situações que nós encaramos. Então, vamos aqui. Ok. Então, ele continua. Agora, vejam que eu sempre digo coisa interessante. Para mim é interessante para mais ninguém, mas eu acho que ele, assim, contudo, verso 37, né? Não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Tiago e João. E quando chegaram à casa, lá, aquele desespero, aquele pranto, né? Sim. Pessoas chorando, o alvoroço, né? Sim. E Jesus entra na casa, ok? Ele entra na casa, Pedro e João estão com ele e tá aquela multidão de pessoas lá chorando e ele disse assim: oh, por que tanta confusão aqui? Por que tanto choro? E ele, esse homem aqui você é doido, você é louco? Menina, mas o que da menina? O que da menina? Ela morreu? Não, ela está dormindo. Esse está dormindo, tá bom. Ok, vai nessa. Vai nessa, que ela está dormindo. E agora veja o que ele faz. Diz, verso 40 diz, riram-se dele. Uhum. Agora veja o que diz próximo. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Interessante. Ele expulsou todos que não acreditaram nele. Todos que não acreditavam nele foram expulsos. Você lembra que ele falou para Jairo? Não temos crer somente. Uhum. Crédulos lá, ele mandou tudo embora. E permaneceu só
Pedro, pai e a mãe. João, Tiago, o pai e a mãe. Aqueles que creram. É uma exclusão daqueles que não tinham fé nele. Vocês não têm fé, então saem. E aqui vem uma frase que eu não inventei, mas para mim, a fé, a fé acredita no impossível. Não, a fé acredita no incredible. Como é que é? No impossível. A fé, No inacreditável. essa é a palavra, inacreditável. A fé acredita no inacreditável. Vê o invisível e recebe o impossível. A fé acredita no inacreditável, Inacreditável. vê o Invisível. e recebe o impossível. E foi a falta de fé recebe nada da mão de Deus. São expulsos. Aqueles idiotas, que eles é que eram os idiotas, entendeu? A sua falta de fé, a sua falta de crença em Jesus Cristo fez com que eles não presenciassem a alguém sendo ressuscitado. Imagine ser uma testemunha ao milagre desses, né? Então eu achei isso interessante, que ele expulsou ele. Não acreditam, saem longe para a rua. Então ele entra no quarto, né? Tomando pela mão, diz verso 40, né? Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, que era Pedro, Tiago e João, né? E onde ela estava. Então agora ele entra no quarto. Ok? E imediatamente ele pega pela mão e a morte some na presença do Deus vivo. A morte não pode... O pastor Feyerabend contava, sempre dizia assim, que Jesus estragava todos os funerais que ele ia. Ele ressuscitava, acabava com o funeral, né? Mas sim. A morte não pôde perder lá. Sim. A morte foi expulsa da presença de Deus, de Jesus. do poder da vida. Jesus mandou a menina morta não estar mais morta e a menina obedeceu. That's right. Ele pega pela mão, né? E diz, Talitha Kumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E ela se levanta. Diz assim, então ficaram todos sobremaneira admirados. No original seria tipo, eles ficaram de boca aberta. Eles ficaram assim, nós ingleses diríamos assim, it blew their minds, né? Eles ficaram de boca aberta. O queixo caiu. O queixo caiu no peito. Sim. Ficaram de boca aberta ao ver uma menina que estava morta. Como é que nós sabemos que ela estava viva? Well, porque ela, né, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Ela tem que estar viva. Porque, como é que ela está? Ela exibiu todas as evidências de estar viva. Né? Sim. Então, e Jesus, e você vê como é que, você assiste o Chosen? Nossa, já assisti 2 vezes. Muito bom, né? Eu não tenho mais vida sem The Chosen aqui em casa. Então, você vê, verso 43, no final, ele diz assim, arruma uma coisa para ela comer, ela é capaz de estar com fome, né? Que bonitinho isso, né, de Jesus. Eu imagino, a minha imaginação de novo, Jesus com um sorriso, né?
Olha, sim. a menina diz assim, ó, mãe, não tem uma coisa para a menina comer? Ela deve estar com fome. É, sim. Então, esta é a mensagem. E o que Jesus está esperando hoje é que aqueles que têm uma situação impossível na sua vida, que façam que nem Jairo e tragam a Jesus. E coloque na mão de Jesus e deixe lá. Quem sabe alguém está nos acompanhando tem que trazer a sua vida a Jesus, a sua alma. Você tem acompanhado, tem lido, mas não tem tomado uma decisão de compromisso com Jesus Cristo. Quem sabe é essa a situação que você tem que uh, ter. Às vezes as pessoas são reluctant, relutantes, Relutantes? Uhum. e pensando aqui, Jesus não vai me aceitar. Eu já fiz tanta coisa errada. Isso é o diabo que diz isso. Sim, exatamente. Um dos maiores enganos de Satanás é colocar na nossa mente que nós fomos longe demais. Então, se você vier, ele vai arrumar a tua vida, ele vai consertar, ele vai te aceitar, ele, ele vai reanimar esse propósito da sua existência. Quem sabe alguém está nos assistindo tem que trazer um esposo, a esposa, entendeu? Que ainda não se comprometeu com Jesus. Então, ponha essa pessoa, a mão dela na mão de Jesus e deixe-la como Jairo, para que Deus opere na vida deles dentro do tempo ordenado por Deus. Não quer dizer que nós não vamos continuar crendo entendeu? Mas vamos ser pacientes e colocar, né? Alguns, quem sabe, têm que fazer uma situação que está os preocupando, estão fazendo que eles não durmam, estão acordando de madrugada. É uma situação, uma decisão que eles têm que tomar, uma situação financeira, o negócio não está indo bem, ou estão para perder um emprego. Traga isso a Jesus e deixe e veja como ele consegue transformar essa situação para a sua glória. Amém. É isso mesmo. Eu não sei o que as pessoas precisam. Uhum. Deus sabe. Eu não sei qual é a situação que cada um, onde você se encontra hoje. Mas uma coisa eu sei. Não importa qual a sua necessidade, Jesus é a resposta. Amém. Ele tem a resposta. Amém. Ele tem para você. Então, por que não por que não viver uma vida de paz, sabendo que a minha situação foi colocada nas mãos de Deus e na sua hora ele vai resolver. Ele tem o meu melhor interesse. Uhum. E se ele não resolver, né? Se aquele problema persistir, se ele não tivesse ressuscitado a filha de Lázaro, a nossa fé tem que continuar firme. Yeah. Porque alguém pode estar pensando isso agora, né? Ele não é como é que se diz, um genie, Um gênio. Você esfrega. Isso. E pede o que você quer, né? Fala os desejos. 3 desejos. Não. Ele é o Deus soberano. Ele é o Adonai. Em outras palavras, nada que acontece no mundo está além do controle dele. A fé e a crença e a confiança, que são palavras que às vezes nós somos sinônimos, né? Faz com que a confiança é que a resposta que Deus nos dá é a melhor resposta para se encaixar dentro do plano de Deus para a nossa vida. E eu tenho que confiar porque eu não conheço o plano, porque eu não conheço o futuro. Entendeu? Muitas das vezes, nós enfrentamos uma situação que só mais tarde é que nós vamos perceber que Deus operou. Dá um exemplo. Alguns anos atrás,
um amigo da nossa família teve uma cirurgia. Ele tinha como é que é? Pacemaker, marca-passo. Marca passo no coração. E eles tinham que fazer um ajuste. Não era uma cirurgia simples, mas não era tão. Uhum. E deu uma complicação lá, e ele nunca acordou da cirurgia. Nossa. Aí o pessoal ligou para mim, eles eram amigos da nossa família, desde que os meus pais vieram para o Canadá. E eu fui e tal, e eles perguntando por que é que Deus permitiu isso? Por que é que Deus permitiu? E Deus é bom, meu pai era fiel a Deus, por que é que Deus permitiu? Por que é que Deus permitiu? E eu dizia, eu não sei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus cuida de nós. Eu não sei como é que isso. Mas aí passou um ano e o que é que aconteceu? A viúva, ou seja, a esposa daquele senhor que morreu, estava com câncer e morreu. Aí a família me chamou de novo. E quando eu cheguei lá, eles falaram assim para mim: agora eu entendo por que que Deus deixou que meu pai morresse primeiro. Eu disse, por quê? Disseram assim, porque meu pai nunca ia aguentar ver a minha mãe sofrer. Então os dois morreram, mas Deus operou da maneira de mais e deixou meu pai ir primeiro, para não testemunhar o sofrimento da sua esposa. Que isso teria sido pior para o meu pai do que a morte. Entendeu? O que é que mudou? Apenas a perspectiva de passar um ano, um pouquinho mais de um ano. Imagine para nós tivermos na eternidade. Sim. Entendeu? E Deus abre o plano e mostra para nós. Uhum. Ó, Sim. entendeu? Esse é Sim. O quadro completo, né? a cena toda. Aí você, A gente não tem o quadro completo agora, né? A gente tem esboços, a gente tem, assim, sombras, né? that's right, é só uma pequena vista aqui, um negócio aqui. É difícil para nós encaixarmos dentro do plano completo. Sim. Falamos ontem que Ellen White diz, quando nós percebermos o plano de Deus e o que é onde nós chegamos, as pessoas vão, nós faríamos tudo de novo. Entendeu? Se nós tivéssemos escolhido para nós mesmos, nós teríamos escolhido exatamente a mesma coisa. Porque o resultado é que é o, entendeu? O ponto final onde nós vamos chegar é que é o. A Bíblia fala, né, que Deus é justo e que todo joelho se dobrará em honra a Deus, dizendo que Ele é justo. Então, reconhecer a justiça de Deus, né? Sim. A gente tem que confiar nisso, né? É que muitas vezes a gente não entende, né? É. Não, a gente não entende, não tem como a gente entender mesmo. E o problema, às vezes, é que nós não aproveitamos as oportunidades que Deus dá para desenvolver esse músculo da fé. Entendeu? Sim. Então, o que é que acontece em muitos casos? E não é crítica, é apenas uma observação, né? O que é que acontece em muitos casos? A pessoa vai vivendo a vida, entendeu? Vai vivendo a vida. Não é bom. Por exemplo, eu vejo aqui com os meus vizinhos, pessoas boas, tipo agora na rua, conversando com o meu vizinho. Ele é o maior, ele é o maior consumidor de energia aqui no na nossa área. Ele tem uma fazenda de cogumelos Oh! e está com 19 empregados com Covid. Pela segunda Nossa. vez, e vai ter que fechar, o governo mandou ele fechar. E o que, que isso quer dizer? Ele tem que colocar toda a sua produção no lixo. Na última vez custou 4 milhões de dólares, ele jogou no lixo. Nossa, coitado. Então, pessoas boas, entendeu? Pessoas trabalhadoras, pessoas, eles sabem que eu sou um pastor, respeitam o fato. Mas eles veem a Jesus como um paraquedas espiritual.
Um paraquedas, você está no avião, é bom ter um paraquedas, mas você ora para nunca ter que usá-lo, né? Uhum. Você está usando paraquedas é que a situação não está boa. Entendeu? A situação piorou bastante para você estar usando paraquedas. Então, muitas pessoas encaram a religião e Jesus dessa maneira. Entendeu? Então, a primeira vez que eles usam o paraquedas é uma situação difícil. Uhum. O meu filho tem como hobby, levanta pesos enormes, entendeu? É o hobby dele, né? Mas isso demorou vários anos para ele chegar ao ponto. Imagine você chega lá e vai levantar 200 quilos, entendeu? Você nunca levantou nenhum peso. Como é que você chega aos 200? Você vai levantar, começa com 50, Aos poucos. entendeu? Tem um processo para chegar lá. Se a primeira vez que você vai exercitar a sua fé é no meio de uma desgraça, não é fácil. Deus está lá. O problema não é Deus. O problema é a nossa. Nós não temos evidência suficiente, experiência suficiente para ter uma base para a nossa crença. Entendeu? Uhum. Nós não temos nada a ter no futuro, a não ser que vamos esquecer como Deus tem nos acompanhado até aqui. Mas se eu tenho experiência com Deus até aqui, eu não tenho aonde colocar uma base para a minha crença. Você está entendendo? E Uhum. é difícil, é desesperador. Não da parte, Deus está lá, Deus não diz assim, agora estás me procurando. Nós dizemos isso. Entendeu? Porque isso é uma característica da natureza humana pecadora. Entendeu? Se alguém te despreza, alguém diz que não precisa de ti, e depois volta e pedir ajuda, você, interessante. O ano passado você não precisava de minha ajuda, agora você precisa. O que aconteceu? Ué, eu pensei que você não era, deixa tanto dinheiro, não preciso de vocês, não preciso de nada, e agora você volta. Isso fazemos nós, Deus não faz isso. Exatamente. O problema é que nós não temos uma base para ter aquela confiança. Porque nós não passamos por experiências acompanhadas por Deus, ciente de Deus. Deus está nos acompanhando o tempo todo. É aquela poesia das pegadas, ou não sei, pegadas Pegadas. na areia, né? Sim. As horas mais difíceis, por que é que tem só um par? E o que é que diz Jesus? Porque nessa hora eu te carreguei No colo. lá. Nós não temos aquela sensibilidade, entendeu? Para sentir a presença de Deus. Sim. Então, várias experiências vêm à nossa vida para nos ajudar a exercitar essa fé. Para que quando a fé for necessária lá na frente, nós estamos preparados, ou mais preparados, melhor preparados para a situação e vamos enfrentar. Entendeu? Alguma maneira, Jairo ele tinha acompanhado Jesus, ele chegou à conclusão que na hora do aperto a solução é ali. Nicodemos não tinha exatamente chegado a essa conclusão ainda. Entendeu? Porque Jesus não teve que dizer a Jairo, necessário te nascer de novo, ou quando ele disse, não temas, apenas crer. Jairo não crer em quê? Porque crer em quê? E não pode ser um pouquinho mais específico? Em que eu devo crer? Jairo não... Nicodemo, mas como? Velho, nascer de novo? Mas como é que eu sou velho? Como é que eu vou agora entrar no mãe outra vez? Não, como é que é isso, né? Entendeu? Jairo já tinha chegado ao ponto que ele reconheceu, de alguma forma, que a solução é aquele. Agora, pode ser que se a sua filha nunca tivesse passado por aquela doença, ele nunca tinha procurado a Jesus. Porque essa é a natureza humana. Verdade. É. A natureza humana é isso. Uhum. Entendeu? Isso ofende a nós, mas Deus reconhece. Deus conhece. Deus morou aqui, ele habitou na terra, ele conhece o coração. Ele sabe. Entendeu?
quando ele foi orar lá no Getsemane, ele disse para os discípulos, orem comigo, e se afastou e foi lá mais adiante, né? E ele volta a primeira vez e os discípulos estão dormindo. Ele os acorda e diz, vocês não podiam ter nem uma hora ficado acordado? E ele volta de novo e ora outra vez. E agora a oração é tão intensa, né? Que gotas de sangue começam a escorrer. E tanto stress, tanta ansiedade que ele está passando. Entendeu? E entre essa ansiedade, é o diabo dizendo para ele, os teus amigos estão dormindo ali. Você está passando por essa dificuldade, essa ansiedade, os teus amigos dormindo lá. Olha, estão bem interessados em ti. E Jesus sabendo, a única maneira que eles vão viver é que eu tenho que beber deste cálice. E eles estão lá dormindo. Precisa dormir. Mas a única maneira deles viverem, eu tenho que beber esse cálice. E ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. Entendeu? Sim. Nem o Filho de Deus foi poupado, né? Por que não eu? Por que eu não posso passar por dor e sofrimento? That's right. O próprio Filho de Deus passou. Ser... Deus nos pediu, se possível, livra de mim esse cálice. E não, Deus não tirou dele. Yeah. Jesus era um ser humano naquela hora, mas uma pessoa não com o coração de Jesus, e o que ele dizer para os discípulos? Vocês não quiseram orar, agora vocês se virem agora. Agora se virem. Agora que vocês vão ver. Pode deixar que vocês vão ver como é que a decisão que vocês tomaram. Nós, na nossa natureza humana de pecador, nós sentimos uma certa alegria, às vezes, nisso. Ver a pessoa sofrer. Entendeu? Você me desprezou, né? Uhum. Yeah. Quando eu estava subindo, eu era ninguém, não tinha nada, não tinha... Você me desprezou. É o filme, como é que é? Pretty Woman, como é que... Quando ela vai na loja, né? Sim, uma linda... Para ela, né? E depois ela volta e diz, vocês erraram. Nós temos certa alegria nessa punição. Deus não é. Graças a Deus que ele não é assim, né? Você busca a Deus só na hora da necessidade, Deus diz assim, graças a Deus que você vê naquela hora. O Pai. Agora, para nós é loucura não permanecer nesse relacionamento. Ter esse Tá. A história do povo de Israel, lê o livro de Juízes, entendeu? E o povo de Israel se comprometiam a obedecer a Deus, se esqueciam, eram levados escravos, passavam por tremendas dificuldades, imploravam a Deus, Deus levantava um juiz, libertava o povo, eles permaneciam às vezes 7 anos, 5 anos, 3 anos fiéis a Deus, pois caíam no mesmo ciclo, eram levados escravos, sofriam, clamavam a Deus, Senhor, nos liberta. Deus enviava um juiz de novo, conquistava os inimigos, restabelecia o povo, eles ficavam alguns anos, voltavam. E assim é a história. E assim vai. Humana. E Deus nunca disse assim, não, agora não. Agora já está abusando da minha bondade. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus, né? Nossa mente, nosso coração é tudo... Nossa, a gente tem tanto ainda, né? Essa caminhada vai ser até a volta de Jesus. E eu tinha um vizinho na outra casa onde eu morava, que um dia ele estava na rua, eu estava cortando a grama, ele também. E ele não estava, ele estava na rua e eu estava cortando a grama. Ele estava andando meio... E eu falei, mas o que aconteceu contigo, cara? Ele falou, estou com problemas de estresse, de colesterol, etc. O rapaz da minha idade, né? Aí eu falei, mas ele falou, o stress é o stress da vida.
Ele falou assim, cara, você não tem stress na tua vida? Stress, mas eu tenho um cano de escape, né? Tenho um lugar onde eu posso desabafar. Ele disse, mas o Hum. que é que você está tá indo em terapia? Eu falei, todas as noites em terapia. Mas como? Mas assim, todas as noites? Ele falou, mas isso não é muito caro? Eu falei, de graça. Onde é que você começa a terapia? Fala para mim. Cara, eu oro. Coloco os meus problemas nas mãos de Deus todas as noites. Não quer dizer que não tem uma certa ansiedade, entendeu? Na época eu tinha 2 filhos pequenos, né? Preocupação. Eu não estava no ministério ainda, tinha uma consultoria. Como é que eu vou, se eu vou ganhar dinheiro, a economia subindo e descendo, as dificuldades. Mas eu tenho um Deus onde eu posso ir e colocar esses problemas nas mãos dele, sabendo que ele não sai contando para ninguém, ele permanece, não fica entre eu e isso faz aliviar que que o meu corpo não sofra carregando isso. Essa é a minha recomendação para ti, cara. Eu sou capaz de... Cara, é de graça. E está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer pessoa que está nos assistindo, que está tendo um problema impossível, saiba que se colocando esse problema nas mãos de Deus, Deus pode transformar esse problema numa solução para a sua glória, para a glória dele. Exato. Entendeu? Não necessariamente vai ser da maneira que nós queremos que seja, mas a solução que vier vai servir para glorificar a Deus e vai se encaixar dentro do plano que Deus tem para a nossa vida. Amém. Amém, pastor. Nossa, que bênção. Que bênção. Vou abrir aqui os comentários para vocês mandarem boa noite, tchauzinho. Finaliza para nós, então, pastor, as suas últimas palavras da mensagem de hoje, a chave, né? O centro da mensagem. Sabe, o ponto principal é esse aqui. O único lugar, é a mensagem de ontem à noite também. O único lugar que nós vamos encontrar as soluções, preencher essas necessidades, é apenas em Jesus Cristo. Amém. Em rituais religiosos, em dinheiro, em posição, em prestígio, entendeu? Então, o mais rápido que nós percebemos isso, o melhor vai ser para a nossa vida. O mais rápido que nós viermos, que nem Jairo, e nos prostrar aos pés do mestre, como a mulher cananeia fez, e se implorando por sua misericórdia, o mais rápido que nós aprendermos essa lição, o melhor vai ser para a nossa vida, para os problemas da nossa vida, as situações que nós, seja o que for, um coração quebrado, uma família quebrada, uma doença, problemas econômicos, financeiros, Deus vai resolver para a sua glória. Sim. E Ele vai nos dar. Então, eu sempre oro, eu sempre oro para Deus resolver a minha situação de acordo com a sua vontade, né? Com a vontade de Deus. E peço que Deus me dê a força para aceitar a vontade de Deus. Para aceitar a vontade dele. Esse é o mais difícil, né? Mudar o nosso coração para aceitar a vontade de Deus. Porque a gente quer a nossa, né? Porque nós pensamos que nós é que sabemos o que é melhor. O que é melhor. É controle que esse ego, nós sabemos o que é melhor para nós. E nós não sabemos. A gente tem muita dificuldade de dar a direção, de passar a direção para Deus, né? Tá dirigindo o carro, a gente quer ficar dirigindo. E Jesus está ali do lado falando, deixa que eu dirijo para você. Eu vou saber melhor, né? Como... Não, deixa que eu dirijo. A gente tem muita dificuldade de falar, ok, Jesus, vem.
toma a direção, dirige a minha vida. E essa é uma das coisas com que eu luto. Que eu gosto de sentir que eu estou em controle. Por isso que eu não gosto de andar de avião. Eu não tenho medo de andar de avião. Entendeu? Eu não gosto de andar de avião porque eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre a hora de saída, chegada, nada disso, entendeu? Isso cria para mim uma angústia, você nem imagina, uma ansiedade. Nossa, viajar de avião é uma das coisas que causa mais ansiedade. Porque, e não é que eu tenho que o avião vai cair, isso Sim. pode ser. Isso não é a preocupação minha. É a falta de controle na situação. Eles é que vão determinar a hora que eu vou embarcar, a hora que o avião sai, às vezes demora, eu não sei porquê. Isso cria para mim essa sentir que eu estou dando controle da minha vida para cria muita ansiedade para mim. Entendeu? Então, é um negócio que eu luto todos os dias. Porque é óbvio que eu tento trazer isso para a minha vida. Para a minha vida. Entendeu? Uhum. Para influenciar a Deus, para que Deus responda, Senhor, a tua vontade seja feita, mas se, Tipo, deixa eu dar um... deixa eu dar um pitaco. É. O pastor Bulhon, ele fala isso no livro dele, né? Ele fala, na verdade, a gente chega para... Ai, agora eu já confundi, eu leio tanta coisa. Não, acho que foi o pastor Amin Rodor. Ele fala, na verdade, a gente chega para Deus já com sugestões prontas. Exatamente. Né? A gente já chega com... Ó, Senhor, é o seguinte, eu tenho aqui essa listinha. e eu quero assim, assim, assim. E como o gênio da lâmpada, né? E tal. E sabe, pastor, que Deus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que muitas vezes ele atende a listinha. That's right. Não é? Muitas vezes ele deve... Eu fico imaginando, igual você falando, você gosta de imaginar, eu também gosto de... Eu acho que tem hora que Deus deve olhar e falar assim, nossa, minha filha. Tá bom, então. Porque assim, nós devemos ser ousados, né? Nos nossos pedidos para Deus, né? Com fé. E Deus, ele é tão bom que muitas vezes ele responde da forma como a gente pediu. Porque aquilo não vai alterar na nossa salvação, não vai... Então, muitas vezes ele fala, ele concede da forma que a gente pediu. A Edilane tá falando dos clientes dela. Isso mesmo, Edilane. E assim, é engraçado, vou contar rapidamente falando disso que eu lembrei, né? Quando eu era adolescente, eu me lembro, morava em Poços de Caldas, eu tinha 14 anos. E eu tava andando ali, né, com o pastor que me batizou, o pastor Odair Mello. Hoje ele tá jubilado. E a gente estava caminhando ali, eu tinha 14 anos. Eu morava em Americana, quando ele me batizou, tinha 13 anos. E 6 meses depois nós nos mudamos para Poços de Caldas. E aí ele foi lá nos visitar, ver como a gente estava. E a gente estava ali caminhando. Aí ele falou assim, é isso, mano, pensa, uma menina de 14 anos, gente, era uma criança. Aí ele, o que você pensa, né, pra vida, tal, que você, né, o que tem passado aí nessa sua cabecinha? Aí eu falei assim, ai, pastor, eu quero casar com um homem loiro, do olho claro e quero morar fora do Brasil. É meu pedido de 14 anos. Aí, e isso se realizou, né? Eu casei com um homem loiro, do olho claro e vim morar fora do Brasil. Eu falei, gente, e meu marido tem a mesma história, que ele estava procurando uma esposa, ele queria se casar e ele estava tentando vir para o Canadá na época. Então ele tinha 2 pedidos. Ele queria vir para o Canadá e ele queria uma esposa. E aí ele especificou a esposa que ele queria, assim, bem ousado. Eu quero assim, 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 assim. E diz ele que eu tenho tudo que estava na listinha. E aí ele não conseguiu vir para o Canadá, mas a gente se reencontrou, porque a gente já se conhecia de adolescência, né? Havíamos nos separado, assim, de cidade. Ele tinha ido para São Paulo, eu tinha ido para Belo Horizonte para estudar. E aí nos reencontramos pelo Orkut, olha isso. Uau. E aí, nisso ele estava nesse processo de querer vir para o Canadá. E ele não veio, foi negado o visto dele, mas
nós começamos a namorar e nos casamos. E aí, anos depois, já com o João, Deus realizou outro sonho dele de vir para o Canadá. Entendeu? Então, assim, para uma oração dele, da esposa, Deus respondeu sim, e na hora que ele pediu. Mas o pedido de vir para o Canadá, Deus falou, espera, não é agora. E aí, anos depois, nós viemos. Então, Deus é tão bom que mesmo quando a gente tem esses pedidos assim, Uhum. às vezes egoístas, né? Às vezes, sei lá, de adolescente. Yeah. Eu não me lembrava disso. Meu pastor que me lembrou depois. Você lembra a gente andando lá na João Pinheiro? Você falou, nossa, é mesmo. Muitas vezes a gente ora, a gente até esquece que orou, mas Deus nem não esquece, né? Quando o filho pródigo pediu ao pai que dividisse a herança, o pai podia, dentro da lei, recusar isso. Uhum. De como o pai podia dar a herança aos filhos enquanto ele era vivo. Se ele quisesse participar na gerência, entendeu? Da empresa, etc., da fazenda. Mas era o pai que tomava a iniciativa, não era o filho. E quando o filho pródigo vem ao pai e diz assim, me dá a parte que cabe a mim, o pai... E o pai na história representa Deus. Então, é, é, é sempre bom pedirmos dentro da vontade de Deus e depois ter a fé, né, para que Deus vai responder da maneira que é melhor para nós. Isso, para a nossa natureza, como eu já falei, para a nossa natureza isso não é fácil. Não, não é. A gente quer estar sempre na direção e a gente acha que sabe o que é melhor para nós. Igual nossos filhos, né? Quando são pequenininhos, eles ficam pedindo as coisas, quer brincar, quer fazer coisas que eles vão se machucar se eles fizerem aquilo. E eles choram, se desesperam. Não, mas eu quero brincar com a faca, parece tão legal. Eu quero. E a gente fala, não, tu não pode. Isso não é bom para você. Mas eles não entendem, né? Então, nós somos como crianças para Deus. É Deus falando, não, isso não é bom para você. E a gente tem que confiar. Queremos tudo rápido, né? Nossa sociedade gera em torno do rápido, é comida rápida, Uhum. tratamento rápido, ficar rico rápido, fast. É tudo fast, E quando Deus diz espera, entendeu? E nós estamos dispostos a trabalhar sobre o tempo de Deus, isso vai contra tudo quanto a nossa natureza e o mundo ensina e fala. Eu não sei como é que é a palavra em português. Em inglês nós dizemos it's counterintuitive. Vai contra toda a ação, entendeu? Todo o conhecimento que nós temos, sim. O que a Bíblia diz é exatamente o oposto. É isso mesmo. Entendeu? Que possamos, então, exercitar o nosso músculo da fé. Yes. Não procurar Jesus como paraquedas, né? Na hora do aperto, mas que possamos procurá-lo todos os dias. Aproveitar as oportunidades que aparecem para exercer esse músculo. Absolutamente. Mas lembrando que mesmo que você procure a Jesus no momento difícil, ele vai estar lá. Né? Nunca tenha em mente que você foi longe demais. Isso é um engano do inimigo. Né? Nós nunca estamos longe demais que nós não possamos recorrer a Jesus. Ele sempre vai estar ali, pronto, a uma oração de distância. Então, quando você sentir Deus longe demais, lembre-se, pergunte-se, quem se afastou? That's right. 100% nós. Porque ele continua ali, no mesmo lugar. Então... O filho pródigo voltou para casa. E ele estava lá esperando. Não disse, o que aconteceu com o teu plano? Teu plano tão bem bolado. E o dinheiro, o que aconteceu? O pai não disse nada disso. O pai nem deixou que ele completasse a sua confissão.
Sim, Pai, a alegria do Pai sim, trouxe o outro filho. Este meu filho estava morto e agora vive. sim. Deus não importa quando e por que motivo. Deus apenas quer nós de volta. Entendeu? Uhum, Tem pessoas hoje que foram para a igreja a primeira vez porque tinha uma menina bonita lá na igreja. uhum, Então, Deus conhece, Deus conhece o coração humano. Ele sabe que nossas intenções de o buscar não são sempre as mais nobres. sim, Mas quando nós somos expostos a quem Deus é, que nem Paulo, né? Quando nós somos expostos a quem Deus é verdadeiramente, muito difícil você não se apaixonar. Não é difícil se apaixonar quando nós baseamos, estamos baseando nas imagens que o mundo pinta por aí, né? sim. Caricatures, né? Caricatura, É caricaturas. caricaturas tem por aí. Isso é a história de Paulo, né? Ele perseguia os cristãos. Por quê? Porque ele acreditava numa falsa imagem de quem Jesus era e de quem os seus seguidores. Mas naquela rua, naquele caminho, na caminhada dele, o Espírito Santo decidiu naquela hora que ele ia revelar Jesus como Jesus realmente é. A primeira vez na vida dele que ele vê Jesus exatamente como Jesus é, e instantaneamente ele disse: conhecer a Jesus vale mais do que qualquer outra coisa. Tudo quanto eu tenho em minha vida, ele disse, é esterco em comparação a conhecer a Jesus Cristo. Então, que diferença? Ele estava rumo para massacrar cristãos. Deus se aproveita de todas as oportunidades. Sim, Entendeu? Ele quer que você venha, sim. De como você estiver. do jeito que você está. Igual o doente procura o médico, a gente falou isso ontem, né? Não vai procurar se curar antes de procurar o médico, você vai do jeito que você está. Então, do jeito que você estiver, vá até Jesus. E ele pode fazer essa transformação na sua vida, como fez na de Saulo, né? Ele mudou totalmente a rota, né? Completamente. 180 graus. Perseguidor passou a ser perseguido, né? 180 graus. Sim, Entendeu? Porque ele viu Jesus como ele é. O problema sim, é que nós, mesmo a religião às vezes, porque os porta-vozes não são bons embaixadores. sim. Entendeu? Então as pessoas começam a pensar, se esse é o Deus que vocês seguem, que fez com que vocês sejam assim, Eu não quero. nada a ver com ele. Entendeu? Esse que é o problema. O problema não é o problema é as caricaturas que apresentam, as imagens, né? Principalmente pelas pessoas que se dizem, entendeu? Ninguém num testemunho de alguém que é ateu a respeito de Jesus. Você espera que o ateu vai falar mal uma pessoa não religiosa. Então você confia no testemunho daqueles que dizem que são seguidores de Jesus Cristo. Entendeu? Aí você põe, não, que eles são seguidores. Então, mas quando nós, seguidores de Cristo, representamos um comportamento, um coração que é contrário, o que é que nós esperamos? Ninguém vai ser atraído, ninguém vai se apaixonar por Jesus Cristo. E é isso que nós vamos falar um pouquinho amanhã. Uhum. Então, mais uma vez, vamos ter uma pergunta de Pedro, onde Jesus dá uma lição muito prática sobre a condição do coração daqueles que um dia serão herdeiros do reino de Deus. O reino que Deus está preparando. Cada pessoa que um dia vai ser herdeiro, que vai habitar, vai ser cidadão do reino de Deus, vão ter certas características. E nós apenas estamos prontos para isso quando. Quais são essas características? São as características reveladas na vida de Cristo.
essas características têm que ser replicadas na nossa vida, para que o meu comportamento e o comportamento de Jesus seja indistinguível. You can't, Isso mesmo. Uhum. entendeu? E aí, nessa, quando isso acontece, é que realmente nós somos dignos de ser. Simplesmente, a palavra cristão simplesmente quer dizer pequenos cristos. Sim. Cristos em miniatura. Uhum. Será que quando alguém olha para nós, eles conseguem ver Cristo? Então, Pedro, mais uma vez, por causa da sua língua, entendeu? Pedro e suas perguntas, né? Não tinha freio, não tinha. Entendeu? Jesus usa essa oportunidade para dar uma lição muito importante de uma das características. Quem sabe a característica especial para toda pessoa que um dia vai herdar o reino de Deus. Vamos ver então que características são essas amanhã. Amanhã o tema é perdão. Então já fica uma dica aqui, né? E é um tema, temos muito para falar realmente, né? Perdão. Eu penso que um dos temas mais difíceis, né, de praticar para ser um pequeno Cristo é perdoar. É o outro Não. que eu luto, entendeu? É. Vamos falar então amanhã sobre o perdão. E se você não assistiu os outros 3 dias da semana de oração, assistam. Na segunda-feira falamos sobre fé, muito a ver com o tema de hoje, né, pastor? Eu acho que quem assistiu hoje tem que assistir o tema de segunda-feira, fé. Na terça-feira falamos de. Me lembra, pastor? Que minha cabeça é ruim, hein? Porque a Hã? salvação é da bondade. Salvação, isso. Ontem, novo nascimento. E hoje, cura. Então, assistam os outros dias, estejam aqui com a gente amanhã. Vamos falar de perdão, essas características de Cristo que todos nós devemos ter, né? Que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Que desafio, né? Esse é o desafio do cristão. Um pequeno Cristo, que as pessoas olhem para nós e ela possa ver Cristo através de nós. Então, se você... Oi. Atos 4:13, eu acho, diz que quando eles viram a coragem de João e Pedro e lembraram que eles eram aqueles idiotas, eles viram a coragem deles pregar. Sim. E eles olham e dizem assim, mas que eles reconheceram que eram aqueles idiotas, idiotas que andavam com Jesus. Sim. E diz assim, manifestaram e reconheceram que eles tinham estado com Cristo. Olha só. Esse é o nosso desafio, né? Quando alguém olhar para nós e perceber que nós andamos com Cristo. 4:13, eu vou ler então aqui para a gente finalizar, pastor, e aí você ora para nós. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Tá muito grifado aqui na minha Bíblia esse texto. E ainda está escrito aqui do ladinho, segredo da verdadeira conversão. As pessoas reconhecerem que você esteve com Jesus. É definição de um aluno, de um discípulo. O que é um discípulo? Um discípulo, quando é completamente treinado, eu acho que é Lucas 6:40, eu acho. Um discípulo, após ser treinado, começa a fazer o quê? Exibir as características do professor. Exato. Começa a fazer a mesma coisa. Essa é, mas esse é o maior obstáculo para o avanço da obra de Deus no mundo. É a falta de comportamento cristão daqueles que se dizem seguidor de Cristo. É o maior obstáculo que existe. Instagram está bloqueando e tem outros obstáculos. Mas o maior obstáculo é
quando uma pessoa que está buscando a Cristo se depara de alguém que se diz seguidor de Cristo e não vê na vida dessa pessoa as características de Cristo. Sim. Quando isso acontece, o que vale a tua religião? É que Tiago diz, o que vale uma religião que te converte, mas não muda a tua boca, não muda a tua língua? Exatamente. Que valor tem isso? Entendeu? Anyway, Sim. amanhã Se a tua religião foi capaz de te mudar, eu não quero ir para lá. Eu não quero estar lá. não foi Gandhi que falou, vocês cristãos vão ter que se comportar mais como Cristo para eu estar interessado em ver essa opção. Mais ou menos isso, né? Vocês têm que ser mais como Cristo, né? Sim. Para que eu tenha interesse em seguir vocês. O que você segue. Porque às vezes as pessoas não cristãs têm características mais cristãs do que os próprios. Sim. Sim. É isso mesmo. O maior obstáculo para o cristianismo são os cristãos. Que dão péssimos exemplos. Que a gente possa pensar nisso hoje, né? Refletir nisso hoje. E amanhã vou falar um pouquinho. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Gente, muito obrigada por estar com a gente. Vocês são muito ponta firme. Eu fico muito feliz. O meu marido estava falando ontem, ele falou assim, tem umas seguidoras lá, ponta firme, né, Simone? Estão sempre lá desde o estudo de Apocalipse. Eu falei, tem. São presente de Deus. Vocês são muito queridas mesmo. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Porque não somos nós, né? É a mensagem, né? Não olhe para nós, né, pastor? Fique com a mensagem, né? A Leise e a Dani sempre estão aqui com a gente. A Kátia, a Karina, meninas muito especiais, muito queridas. A Karina lá em Montreal. A Vanice, é verdade, Vanice. A Gláucia estão com a gente aqui desde o começo. A Edilane já assistiu o Estúdio Apocalipse 2 vezes. E estou estudando a Bíblia com ela agora. A Dani é parceira, né, Dani? Você é ponta firme demais. Pastor, ore por nós, então. Ela afastou, né? Pra gente encerrar, por favor. Vamos lá. Nosso querido Deus e nosso Pai, mais uma vez te buscamos, reconhecendo a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua compaixão para com cada um de nós. Amém. E do Pai, hoje, ao nós estudarmos este encontro de Jesus com Jairo, que possamos tirar lições para a nossa vida, lições de fé, reconhecimento que nas situações impossíveis, a única resposta é colocar o nosso problema em tuas mãos e deixar que o Senhor age de acordo com a tua santa vontade. Quero te qualquer pessoa que hoje está passando por uma situação que, da perspectiva humana, não tem resolução. Eles possam ter a fé para colocar em Jesus e deixar nas mãos dele, sabendo que ele vai operar. Amém. E para glorificar o seu santo nome. Amém. Querido Pai, que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e amanhã nos dê a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos no final do dia para aprendermos mais de tua vontade para a nossa vida. Amém. Reconhecendo que cada vez que nós fazemos isso, cada vez que abrimos a Bíblia, contemplando estas mensagens, quão grande és tu, o nosso. Amém. Amém. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito e continua fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada. Boa noite, gente. Dani, não me larga mesmo, hein? Boa noite. Bom dia para você, Dani. Boa noite para vocês. Boa noite, pastor. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Tchau.